precisamos falar sobre a AEW. Então, esse vídeo aqui não vai ser necessariamente um review do Dynasty, né, que aconteceu esse sábado ou esse domingo, eu não tenho certeza qual dos dois dias que é, acho que foi no sábado. Eu até vou comentar brevemente sobre ele. Na realidade, é uma análise geral como um fã da empresa, né? Eu sou fã de luta livre, eu assisto luta livre sem ser WWE desde 2008, mais ou menos, né? Comecei pela WWE, claro, mas logo no começo da minha vida de fã de luta livre, eu já me permiti assistir algumas coisas fora dela. E teve alguns períodos da minha vida que eu nem assistia WWE e assistia outro conteúdo, né? Mas atualmente o produto da WWE está bom, está bacana, né? Não que não possa ter críticas ao que está acontecendo nesse momento e aonde a gente espera chegar, mas eu acho que qualquer pessoa que for honesta e sincera, desde 2020 para cá, a WWE em si tem melhorado com relação ao que ela foi em 2019, por exemplo, né? Que para mim é um dos anos mais sombrios da WWE moderna. Mas como eu falei, hoje eu vou falar da AEW, é uma empresa que surge principalmente nesse momento, né? Em 2019, que a WWE estava muito ruim, e logo de cara ela conseguiu atrair muitos olhares, não só por ter acesso a alguns lutadores muito bons que nunca tinham lutado na WWE, como por exemplo os Young Bucks, Kenny Omega, e o Cody Rhodes já tinha lutado na WWE, né, mas ele ia participar da fundação da AEW também, e o outro que eu queria ter mencionado é o Hangman, né, e vários outros nomes menores, né, que na época eram menores, quando estava na formação da empresa, o MJF, Darby Allin, etc, etc, etc. Só que daí a realidade, ou melhor dizendo, uma coisa que a gente pode deduzir é que um fato que ajudou a AEW se estabelecer no início do período dela é que a WWE estava realmente numa baixa, né? Era um período onde muitas pessoas estavam dispostas a conhecer um produto diferente, pois estavam achando que a WWE não estava entregando aquilo que os fãs gostariam de ver, né? Tinha muita proeminência de vários part-timers. O Roman Reigns ainda não tinha virado heel, então ele era, além dele ser muito odiado, ele sugava muitos holofotes, né? Ele recebia muita atenção da empresa. Então, assim, um monte de gente estava disposto a conhecer algo novo, então a AEW surge nesse momento, né? E a minha análise curta do Dynasty, eu vou dizer que foi um pay-per-view muito bom. Eu diria que nenhuma das lutas foram ruins, né? Teve lutas melhores, lutas piores. Eu posso fazer observações como, por exemplo, sobre a luta do Will Ospreay e o Bryan Danielson. Eu vou dizer para vocês que foi uma luta muito boa, foi uma luta incrível, excelente, etc e tal, só que eu não saberia arrumar motivos para ela ser melhor do que outras lutas muito boas que esses dois caras já fizeram, né? O Danielson, bem dizer, desde que ele foi para a AEW, quase toda a luta dele foi uma luta incrível, eu diria, né? Eu não saberia dizer de imediato se eu prefiro essa luta daqui do que as lutas que ele teve contra o MJF, ou até contra o Kenny Omega, contra o Hangman, contra o Zack Sabre Jr., né? Eu acho que aquele lutou contra o Zack Sabre Jr. na AEW não foi a melhor dele com o Zack Sabre. Eu acho que aqueles lutaram no Japão foi melhor, não tenho certeza agora também de imediato assim. Só que o ponto é, o Danielson estava no momento da carreira dele que ele está entregando lutas muito boas com frequência desde que ele se juntou à AEW. E o mesmo é verdade para o Will Ospreay e até em maior incidência, eu diria, né? O Ospreay chegou na AEW com uma aura muito forte de uma reputação de lutador que faz lutas incríveis. É claro que tem toda a questão do Dave Meltzer em cima dele, mas eu nem estou levando em consideração nada que o Meltzer fala. Aqui eu estou levando a minha concepção. Eu sou um cara que eu não acompanhei de perto o crescimento do Ospreay, mas eu acompanhei relativamente, né? Eu conheci ele enquanto ele era só um cara das indies que virava mortal. Eu vi ele indo para New Japan Pro Wrestling e assisti lutas variadas ao longo do tempo que ele estava lá e vi ele se tornar um lutador cada vez mais completo. Só que uma coisa que é verdade é que as lutas dele acabam sendo parecidas quando ele entrega sempre tudo em todas as lutas, sabe? Ele não tem, tipo, não que ele faça absolutamente tudo que ele é capaz em todas as lutas dele, mas como ele não tem o costume de fazer lutas mais curtas, ele não se protege, ele não guarda golpes do moveset dele, sabe? Geralmente a gente vê ele fazendo coisas incríveis o tempo todo.
Então cada vez que ele faz uma coisa incrível, a gente já esperava ver aquilo, inclusive a gente até já viu, eu não vou dizer que fica pior, só que como é que a gente pode dizer que daquela vez ficou melhor do que na última, sabe? Quando que ele vai conseguir acertar sempre a mesma receita, ou ele vai deixar que ela não, que dessa vez ela não seja tão boa quanto ela tinha sido, né? Então, comparando diretamente só as lutas que ele fez na EW esse ano, eu não tenho como dizer que essa luta é necessariamente melhor do que a dele contra o Takeshita, sabe? A única coisa que vai poder separar as lutas do Ospreay no futuro são as feuds que ele vai ter, né? Que realmente é um negócio novo na carreira dele, né? Não que ele não tivesse feuds na New Japan Pro Wrestling, existe storytelling no New Japan Pro Wrestling, mas o storytelling acontece dentro do ringue. Aqui na luta livre ocidental, né? Existe a maior chance dele fazer um storytelling para fora do ringue, com mais interações, né? Visto que ele vai falar com outra pessoa que fala inglês, os dois vão ter semanas para construir algo, né? De preferência, algo que também que não envolva apenas a performance dele dentro do ringue, né? Então, é algo que eu tenho, assim, não é nenhuma crítica, é só um asterisco, sabe? Eu particularmente não sei se essa luta é uma luta de 5 estrelas, porque se eu fosse comparar ela com todas as lutas 5 estrelas que o Ospreay já fez, será que essa aqui é melhor? Será que ela é pior? Eu não sei, entendeu? Foi uma luta muito boa, mas eu não saberia enumerar razões para dizer que ela é melhor do que qualquer outra luta muito boa que o Ospreay tenha feito, né? Isso querido levando em consideração as lutas incríveis que ele fez no Japão, né? Ou até mesmo a luta dele de despedida do Reino Unido que ele teve esse ano lá contra o Michael Oku, e também a luta que ele teve na TNA no começo do ano, né? E, enfim, tem várias lutas boas que o Ospreay fez para nós já em 2024, né? E outras coisas que eu posso comentar, bem, eu posso comentar sobre a aparição do Jack Perry, né? A gente está esperando que ele apareça no Dynamite. Quem acompanha meus vídeos de luta livre aqui no canal sabe que eu não sou fã de CM Punk, mas agora falando especificamente do Jack Perry, que está envolvido na polêmica com o Punk, o que ele não pode falhar é na promo dele, né? Dentro do ringue ele sempre foi competente. Eu vi a luta dele que ele teve em Chicago contra o Shota Umino da New Japan Pro Wrestling esse mês agora, eu acho mesmo, né? E foi uma luta muito boa, possivelmente a luta mais legal singles que o Jungle Boy, né, que o Jack Perry fez. Eu mencionei o Jungle Boy porque eu já ia dizer que eu tô falando que é singles porque eu me lembro que ele fez lutas muito boas quando ele era uma tag, né? Só que já faz tempo que o Jurassic Express acabou, né? Visto que ele já tinha virado o heel antes de ter rolado a polêmica dele contra o Punk. Só que na realidade, no heel turn dele estava sendo mais ou menos, né? Quem saiu por cima na feud dele contra o Christian foi o Christian. O Jungle Boy não estava convencendo como um single solitário, nem um heel solitário. Então, por esse lado, sabe, essa polêmica, ele tem uma nova chance de mostrar que ele sabe ser um vilão, né? E ele já tem uma coisa fácil para jogar, só que não muda o fato de que ele tem que falar bem no microfone, né? É o que muita gente apontava, que ele não tinha desenvoltura e tudo mais, e esse tipo de coisa qualquer ser humano pode desenvolver, sabe? Falar na frente de um microfone, literalmente, tu aprende fazendo aulas, sabe? Então não é o tipo de coisa que esteja assim, algo que ele não possa alcançar. O ponto é, será que ele já ficou bom o suficiente para fazer uma promo convincente agora quarta-feira? Eu espero que sim. Porra, esse vídeo tá chegando a 10 minutos e eu não falei quase nada, né? Eu não sei se eu vou passar de 10 minutos, provavelmente sim, 15 ou 20 pelo menos. Vamos continuar. Então, eu acho que as lutas que eu queria mencionar é isso. Eu posso mencionar também a luta de abertura que foi o Okada contra o Pac, né? O Okada, essa foi uma das lutas que eu mais gostei dele em vários e vários anos, provavelmente porque desde que eu comecei a acompanhar a carreira dele lá no Japão, ele era face, e além de ser face, ele tinha uma aura de ser tipo assim, toda a luta dele tinha que ser o mais longa possível, as pessoas tinham que escapar de vários e vários finishers. Então, aqui na EW eles estão aproveitando para resetar esse counter. Ele está tendo lutas muito grandes logo de cara, né? Lutas importantes e tudo mais. Só que ele está explorando novos lados da aparência dele, inclusive, né? Rostos, expressões faciais. Eu não me lembro dele fazer esse tipo de caras e bocas na New Japan Pro Wrestling. Aqui a gente já viu ele rindo, ele fazendo cara de angústia. Enfim, e coisas mais típicas de lutador, né? Que está sendo sujo. Aquela cena que ele mostrou o dedo do meio para os fãs também foi muito interessante. Foi bem divertido, sabe? Eu gostei bastante de ver essa luta dele, né? E o Pac, bom, ele não tava ali pra aparecer mais do que o Okada, né? Então não tem muito o que mencionar, mas ele mandou muito bem, obviamente, né? Então essa luta também foi muito bacana, eu tô gostando de ver o
Okada surgindo como heel aí na AEW. E o resto do card teve lutas menos importantes, mas todas bacanas, nenhuma foi ruim de nenhuma forma, né? E eu só vou mencionar também sobre o main event, que basicamente é mais importante a questão assim. Eu vou comentar que dentro do ringue foi uma luta bacana, eu vi que teve gente que reclamou dela, mas eu acho que considerando quem são os atletas e o que eles podiam trazer naquela noite, eu acho que mandaram muito bem sim. Eu não vejo reclamações, mas tipo, eu não tenho reclamações para fazer, mas evidentemente que para mim o que mais importa é o que isso significa para a empresa mesmo, né? O Swerve, basicamente todo mundo esperava que ele virasse campeão mundial. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre ele aqui nesse canal, né? Então eu tô com grandes expectativas e eu espero que ele tenha um reinado de pelo menos uns 6 meses, visto que o Samoa Joe teve um reinado curto, né? O único problema dessa luta que eu posso dizer é que, infelizmente, para o Swerve ganhar, o Joe tinha que perder, então ele teve um dos reinados mais curtos de campeão mundial da AEW até o dia de hoje. Foi de dezembro até agora, né? Então, 4 meses aí mais ou menos, né? Então, o Swerve eu espero que ele passe de duração, então que ele consiga pelo menos vencer uns 2 ou 3 main eventers a mais, né? E realmente espero que ele não lute contra o Hangman, pelo menos não tão cedo, né? É um produto que não que vai ser ruim, não que vai ser necessariamente repetitivo, porque faz algum tempo que eles não têm uma luta num pay-per-view e tudo mais, só que eu acho que não precisa a gente ver isso logo agora. Eu gostaria de ver ele pelo menos os 2 próximos pay-per-views ganhar de nomes diferentes, e quando ele for perder, não sei se ele vai perder pro Hangman, já que não tem nenhuma razão pro Cowboy voltar a ser campeão agora, né? Mas eu tô fazendo uma projeção muito pro futuro, muita coisa acontecer, vai ter até o momento que o Swerve vai perder esse cinturão, que ele acabou de ganhar, mas né, eu tô com uma expectativa muito alta. Pra mim já faz algum tempo que o Swerve é uma das partes de acerto do Tony Khan, né? Que aqui agora, essa segunda etapa do vídeo, eu vou fazer essa minha análise de toda a duração da AEW, que era mais ou menos aquilo que eu pretendia fazer no começo desse vídeo, né? Era o que eu tava levando com a minha introdução. Que é evidentemente a AEW não está no seu maior momento, comparado em todo momento, toda a história dela, né? É difícil falar que os 2 primeiros anos estavam maiores que aqui, mas acho que é indiscutível que foi em 2021 que eles estavam no seu ponto mais alto, né? Naquele pay-per-view que acho que foi o All Out, né? Outubro de 2021, acho que é esse dia, se eu não estou errando a data, né? Quem sabe era 2020, mas acho que é 2021, porque já tinha plateia, então não podia ser em 2020, então já tinha plateia em 2021, que é o show que além de ser a estreia de CM Punk, né? O CM Punk estava tendo a luta dele contra o Darby Allin, que o Darby carregou ele, inclusive, né? E no main event ia aparecer Adam Cole e Bryan Danielson, né? 2 novos contratados recém-saídos do WWE, e que significariam muita coisa, e os dois chegaram muito quente na empresa, né? O Adam Cole era um dos caras assim que muita gente achava que ele ia ser incrível no main roster da WWE, mas infelizmente para a história da luta livre, o Vince ainda estava lá dentro e o Vince não enxergava ele com potencial nenhum, né? Então ele decidiu pular de navio e ir para a AEW, na época que ainda muitos lutadores grandes faziam isso. E o Danielson é a mesma coisa, sabe? Ele podia ter continuado na WWE com uma carga horária até relativamente mais tranquila, principalmente a questão do que ele fazia dentro do ringue, né? É indiscutível que na AEW o Danielson está sofrendo muito mais, está se desgastando muito mais, mas é óbvio que isso que ele quer fazer é a maneira que ele quer se aposentar dentro de um ringue de luta livre, dando tudo que ele tem. Então, essas 2 contratações combinadas ao CM Punk, eu acho que esse foi o ponto mais alto da AEW. Só que agora, se esse foi o ponto mais alto, eu já estou dando a entender que desde então foi caindo. E de fato caiu, né? É difícil falar qual foi o ponto que o CM Punk mais ajudou a AEW, sabe? Claro que assim que ele surgiu, ele foi um sucesso tremendo, só que é difícil falar ao longo dos... Eu não sei quanto tempo ele ficou na AEW, acho que foi 1 ano, né? Não sei. Mas é difícil falar ao longo desse 1 ano qual foi o ponto que, nesse momento que o Punk atraía ainda mais audiência do que na volta dele, ou nesse ponto aqui o Punk estava desagradando um pouco, porque as pessoas já não estavam mais dando tanta bola para ele. Eu não sei exatamente como é que foi, sabe, o passo a passo da jornada do Punk em questão de retorno financeiro para a empresa, sabe? E de quanto que ele significava para a empresa nesse sentido. O que ele trazia dentro do ringue, evidentemente, eu posso criticar, né? Eu posso falar que ele não fazia lutas muito boas. Se eu tivesse que falar minha luta favorita do Punk na AEW, de cabeça seria a que ele teve contra o Ed Kingston. Não me lembro qual show que foi, acho que foi no Full Gear, né? Essa luta eu achei bem maneira. Mas, né, principalmente por causa da história que eles estavam contando e as promos que eles tinham tido um com o outro,
foi uma das minhas jornadas, as jornadas que o punk me levou, que eu mais curti na AEW, né? Só que daí, né, o Adam Cole é um que a gente pode falar com segurança que ele tá menos quente agora do que quando ele chegou na empresa. E é claro que ele acabou de voltar de uma lesão, né? Ele nem lutou, então, mas se eu for me lembrar do tempo que ele estava funcionando na AEW antes dele se lesionar, né? Das lutas que ele teve das lutas que ele teve contra o MJF, eu acho que ele não estava mais popular que o MJF, e eu não sei se quando ele chegou na empresa isso era verdade, sabe? Eu acho que assim que ele chegou, é claro que mudaram toda a dinâmica, né? Ele virou heel, embora eles nem chegaram a se enfrentar como heel e face claramente, né? As duas primeiras, acho que as duas primeiras vezes que os dois se enfrentaram, porque o Adam Cole perdeu 2 vezes pra ele, não foi? Ou eu tô errando? Eu sei que teve várias razões para eu achar que não dava mais para levar o Adam Cole a sério, né? Só que assim que ele virou heel, ele acabou se machucando, o MJF não apareceu desde então. Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? Porque já fechou 4 meses que ele nem dá as caras no show, né? Então acho que todo mundo imaginava que já era para ele ter feito o retorno. Provavelmente tem alguma coisa ainda que tem que ser negociada no contrato dele, né? Então assim, todas essas coisas não são assim... São críticas principalmente ao Tony Khan, para falar a verdade, sabe? Eu acho que o Tony Khan é um dos maiores problemas da AEW nesse sentido, porque ele que é o booker principal, ele que não tirou proveito das situações, sabe? Ele que fez com que o Adam Cole deixasse de ser tão popular. Eu realmente vou dizer pra vocês que eu sou um hater do MJF Face, sabe? Eu não gostei do experimento dele Face, eu sei que tem um monte de gente que gosta e blá blá, mas assim, a rivalidade dele com o Adam Cole, assim, as interações podem ser divertidas e tudo mais, só que não fazia sentido nenhum do ponto de vista dos personagens, tá ligado? O MJF era um ser humano muito ruim, ele se dizia como o diabo, etc e tal. Então assim, foi uma história muito forçada para ele virar tão amigo assim do Adam Cole. E o Adam Cole sempre, mesmo quando ele era face ou quando ele era heel, ele nunca suportou ser o segundo lugar para ninguém, sabe? Ele sempre quis ser o centro das atenções. Então essa storyline daí, pra mim já tava com prazo de validade desde o começo, né? Porque não tem... Sei lá, eu nunca consegui levar a sério. Eu sempre sabia que um dos dois ia dar uma facada nas costas do outro, só não tinha certeza de imediato quem iria trair quem, né? Mas assim, são duas personalidades que não tem nada a ver com essa ideia de, sabe, vamos ser campeões de dupla. E eles foram durante muito tempo. Eu também acho ridículo aquelas coisas do MJF, como é que é mesmo, o Double Clothesline e como é Kangaroo Kick. Nossa, é horrível. Eu acho muito, cringe pesadamente, sabe? Só que o MJF, como um todo, ele deve ser um dos atletas mais, assim, que ainda tem mais potencial na AEW de trazer audiência, né? Que é isso que eu ia comentar também, que a AEW tem caindo bastante. Então, assim, eu como fã da empresa, eu quero que ela fique viva. E para ela ficar viva, ela tem que fazer sucesso, né? E a AEW só não tá com problemas financeiros porque o pai do Tony Khan é ainda mais rico do que os donos da WWE, tá ligado? Então, assim, ele pode se dar o luxo da empresa dele não ficar com problemas financeiros, mesmo que ela não esteja necessariamente tirando mais dinheiro do que ela gasta. E eu não estou falando com certeza isso, eu não tenho detalhes explícitos de quanto que é os gastos da AEW. Mas assim, a AEW tem uma produção boa, a AEW tem um roster grande, e dizem que esses lutadores do main event da AEW são bem pagos, né? Dizem que vários lutadores, assim como o Will Ospreay, o Edge, né, e enfim, provavelmente o Okada também, esses caras estão pegando contratos gordos, né? E provavelmente se eles têm contratos gordos, os main eventers que já estavam lá também devem ganhar bem. Eu duvido muito que alguém como o Jon Moxley, por exemplo, ia ficar feliz sabendo que tá chegando o Okada e o Ospreay e esses caras ganharem mais dinheiro do que ele, sendo que ele é um cara que tá aí na EW desde o começo, né? Praticamente. Então, enfim, tem essas questões todas, sabe? É indiscutível que o Tony Khan paga bastante dinheiro para muita gente, a AEW tem uma boa produção, deve ter bastante funcionário para fazer essas funções também, né? É uma empresa que deve gastar muita grana. Não deve gastar tanta grana quanto a WWE, porque ela tem arenas, ela aluga arenas um pouco menores, mas assim, ela também não lota essas arenas que nem ela já lotava antes, né? Antes todos os shows dela estavam sempre lotado. É outra coisa que eu acho que o Tony Khan tem que abrir a cabeça dele, e se ele conseguir criar arenas que são super lotadas e ter uma energia incrível, que nem eram as arenas da ECW, por exemplo, que inclusive eu acredito que a AEW tem mais paralelos com a ECW do que com a WCW.
Ela também tem paralelos com a WCW, evidentemente, mas a questão dentro do produto que a gente enxerga, eu acho que ela tem muito mais a ver com a ECW, então ela devia se inspirar numa das coisas mais icônicas da ECW, é que a ECW sempre tinha, todos os shows da ECW pareciam fodas, porque todos os shows da ECW a plateia estava quente, e a plateia estava quente porque era uma plateia pequena, entendeu? Então, em vez de tu alugar uma arena gigantesca, e que fica faltando gente para preencher o espaço, pega uma arena um pouco menor, fica lotada, e depois tu começa a aumentar de novo gradativamente, né? Mas o Tony Khan meio que tem um power trip, ele já queria ter lá no Wembley Stadium, tem aquela história de que ele aumentou um pouco a quantidade de números que foi vendidos. É algo que a WB também fez, né? Não é algo que a WB pode acusar os outros. A WB também já inflou o número de vendas de ingresso dela para conseguir se promover. Acho que ela não faz mais isso hoje em dia, né? Mas o Tony Khan não precisava ter feito nenhuma vez, né? Então, porque afinal são só números, ele devia ter aceitado que não foi a maior bilheteria da história do Wembley, mas ainda assim já era uma bilheteria incrível, né? Mas não, ele tinha que falar que foi a maior história e isso já era uma mentira. Então já mostra como ele tem, assim, essas ego trip tosca, né? E a bucagem dele a longo prazo é praticamente inexistente. Eu tenho certeza que os lutadores que são bem tratados na EW são porque eles mesmos se escrevem, né? Eu imagino que o Swerve não tem nenhum dedo do Tony Khan, é a minha opinião. Só que agora, nem todo lutador é criativo nesse ponto. Tem lutadores que eles são mais assim, eles vão fazer aquilo que tu mandar neles, sabe? Que tu pedir, que tu exigir, até se eles vão aparecer no programa ou não, né? E a EW sempre teve históricos de lutadores que perdiam o momentum, porque dá pra ver que eles não estavam sendo escritos, né? A gente pode citar nomes como o Rusev, né? Que é o Miro, na realidade. O Scorpio Sky é um cara que sempre aparece, some sem a gente ver onde foi parar, né? Ethan Page é outro nome que eu podia pensar agora, Lance Archer, e tô só citando alguns nomes que tô vendo na minha cabeça, é evidente que essa lista é gigantesca, sabe? Então o Tony Khan ele tem uma coisa que ele pega lutadores novos, ele se entretém com os lutadores novos e se esquece das antigas contratações dele. Tem alguns nomes que são muito mais presentes por razões óbvias e porque devem ser pessoas que são muito mais envolvidas com a empresa, tipo o Bryan Danielson, que a gente sabe que ele também é uma espécie de agente lá dos bastidores, né? E os próprios Young Bucks, que eles são EVPs. E o Jon Moxley, que deve ser outro lutador que também tudo que ele faz, ele tem o dedo envolvido. Eu não sei se ele que escolhe quem ele vai enfrentar, se ele vai ganhar ou perder, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando assim, no sentido de que ele que escolhe como que ele vai se apresentar, ele que deve ter o dedo para escolher a música dele, ele que sugere alguma coisa ou não, né? Enfim, é óbvio que o Tony Khan ainda que chama ele para trabalhar, digamos assim, mas eu não acho que o Tony Khan ficar falando, descrevendo o que ele vai fazer, quem ele vai enfrentar, qual é a história a longo prazo que ele tem para o personagem do Jon Moxley, sabe? Da mesma maneira que eu acho que o Swerve, simplesmente ele foi recebendo oportunidades, cada vez mais ele recebeu mais tempo, né? Mas eu duvido que as promos dele tinham algum dedo do Tony Khan e algo do tipo. Então, né, eu realmente acho que a EW está no momento que ela só não está em maus lençóis por ela ter esse lastro financeiro que vem do pai do Tony Khan por ser um cara muito rico, sabe? Porque se não fosse uma empresa que tem isso, eu diria que ela está no seu pior ano por ser o ano mais difícil dela, sabe? Porque ela tem que se reestabelecer. Enquanto 2019, 2020, 2021, ela só vem numa crescente óbvia, sabe? Ninguém ia negar que na EW de 2021 estava mais interessante do que a EW de 2019, porque a de 2019 era o nascimento dela. Só que agora, a EW de 2021, do jeito que os atletas estavam, sabe? No nível que eles tinham, com a importância que eles tinham naquela época, sabe? Ah, vocês podem ver que eu nem mencionei o Edge, né? Que é outro cara que pulou para a EW recentemente, mas não dá para negar que em questão de mudança de números e também de alcance televisivo e tudo mais, o Edge não teria o mesmo impacto que o CM Punk, porque o CM Punk tinha ficado fora da luta livre durante 7 anos, né? Então foi um retorno muito mais aguardado. E também eu não diria nem que chegou a ter o mesmo impacto do Bryan Danielson, sabe? Então, mas não, ainda é cedo demais para botar um martelo no transição do Edge, né? Mas ainda não dá para negar que o Tony Khan ainda não capitalizou nessa vinda do Edge, né? E um dos produtos que ele fez, assim, eu achei legal o programa dele contra o Christian, mas era um programa que, né, o Christian, por exemplo, ele tava numa crescente, entendeu? O Christian, desde que ele virou heel e virou o chefe do patriarca lá, do patriarcado, cada vez mais ele se tornou maior, mais importante, mais interessante na EW. E agora ele nem aparece mais na televisão. Então, isso foi bom, isso foi ruim,
ainda é cedo pra falar isso, né? Porque não é como se ele não pudesse voltar a aparecer e continuar sendo maneiro. Mas desde que ele perdeu o cinturão, a gente não viu mais o Christian, e eu gostava de ver o Christian na minha TV. Cadê o Christian, tá ligado? E o Edge, como eu falei, né? O Adam Copeland, ele não... É cedo demais para declarar um flop, mas... Né, não tá no nível de outras contratações ainda, entendeu? Então por isso que eu acho que 2024 é o ano decisivo para a AEW, sabe? É um ano que eles vinham, não sei se eles vinham decaindo, mas eles têm que mostrar que tão firme, tão forte, eles conseguem vender bastante ingresso, eles conseguem vender bastante coisa, porque eu, enquanto fã, preciso que a AEW dê certo para que outros lutadores queiram ir para lá, para que, né, a empresa não vá à falência e que seja um lugar de oportunidade, que as pessoas vão lá para ser bem utilizadas, né? Eu não vou ficar passando pano para as merdas que o Tony Khan faz, enquanto eu fiquei anos e anos criticando a WWE por não valorizar os seus talentos. E é isso, chegando a quase 26 minutos. Quem assistiu esse vídeo até o final provavelmente gosta de luta livre, então deixa um like, se inscreve no canal que eu sempre acabo falando dessa indústria de vez em quando. Valeu!